Você pode até conhecer Santa Catarina pelas praias, pelas serras, pelo turismo religioso. Mas o que quase ninguém conta é que por trás da beleza do estado existe um lado sombrio, um lado esquecido, um lado enterrado, mas que nunca descansou. Hoje, vamos atravessar uma ponte, onde os pilares parecem respirar, visitar um hospital onde os gritos ainda ecoam nos corredores e descobrir uma casa abandonada onde algo foi trancado durante uma missa e talvez ainda esteja lá dentro. Esses não são apenas contos, são relatos reais, documentos antigos, testemunhas e segredos que ainda não foram explicados. Se você gosta de histórias que arrepiam, causam desconforto e deixam aquela sensação de que tem algo errado no escuro, então se inscreve agora no Terror Urbano, ativa o sininho e prepare-se para conhecer 3 dos mistérios mais assustadores do estado de Santa Catarina. Mas cuidado, algumas vozes não querem ser ouvidas, querem companhia. A maldição da Ponte Hercílio Luz. A Ponte Hercílio Luz é um símbolo de Florianópolis. Erguida em 1926, com mais de 800 metros de extensão, ela conecta a ilha ao continente e carrega a história da cidade em cada parafuso. Mas poucos falam sobre o que foi enterrado dentro dela e o que ainda está preso lá, tentando sair. Durante os anos 1920, operários que trabalharam na fundação da ponte relataram acidentes estranhos. Cabos se rompiam do nada. Homens caíam de alturas pequenas e quebravam o pescoço. Equipamentos desapareciam nas águas do canal e nunca mais eram encontrados. Em uma das equipes, um trabalhador chamado Anselmo caiu dentro de um dos pilares da estrutura metálica. O corpo nunca foi recuperado. A versão oficial diz que ele foi arrastado pela correnteza. Mas um antigo engenheiro, em entrevista confidencial décadas depois, afirmou: ele caiu dentro do concreto. O pilar foi fechado. E a ponte ficou pronta, com ele lá dentro. A lenda só ganhou força nos anos 90, quando a ponte foi interditada por risco de colapso. Guardas noturnos responsáveis pela vigilância começaram a relatar uma figura parada no meio da travessia. Um homem alto, imóvel, coberto por uma espécie de poeira enferrujada. Quando se aproximavam, ele desaparecia. E sempre que alguém via essa figura, algo acontecia com a estrutura no dia seguinte. Parafusos que se soltavam, estalos no metal, uma vibração que ninguém conseguia explicar. Durante reformas recentes, engenheiros relataram um som vindo de dentro dos pilares da ponte, batidas ritmadas, como se alguém estivesse preso e pedindo para sair. Gravaram o som, analisaram. O laudo oficial diz que eram apenas reações naturais do concreto antigo sob pressão, mas os trabalhadores se recusaram a continuar naquela área. Um deles deixou o emprego e, em entrevista anônima, disse: eu sei o que é som de concreto quebrando. Isso era outra coisa. Era um pedido de socorro. A ponte foi finalmente restaurada e reaberta ao público. Mas há um detalhe que ninguém explica. Ciclistas e pedestres relatam sentir enjoo e tontura ao atravessá-la durante a madrugada. Alguns desmaiaram. Outros juram que ouviram alguém dizer: ainda estou aqui. E você também vai ficar. Hoje, poucos têm coragem de atravessar a Hercílio Luz sozinhos, de madrugada, porque dizem que a ponte não liga apenas a ilha ao continente, mas o mundo dos vivos aos que nunca saíram do fundo, e que, em noites de vento forte, é possível ouvir uma batida metálica vinda de dentro dos pilares, como se alguém ainda tentasse escapar. O Hospital Colônia Santana. Fundado em 1941, o Hospital Colônia Santana foi por décadas o maior hospital psiquiátrico de Santa Catarina. Ficava afastado da cidade, cercado por mato, muros altos e grades. Ali iam parar os esquecidos. E muitos nunca mais saíam.
Hoje parte da estrutura ainda funciona, mas os blocos antigos, onde os primeiros internos viviam, estão abandonados e dizem que ninguém entra ali sozinho. 2 vezes. Na época da fundação, bastava uma assinatura da família para internar alguém. Muitos dos internos não eram doentes mentais, eram alcoólatras, mulheres que desobedeciam, filhos indesejados ou simplesmente pessoas pobres demais para causar problema na sociedade. Em 1953, um incêndio tomou parte do pavilhão principal. Os bombeiros demoraram para chegar. 23 pacientes morreram presos nas celas, gritando por socorro. Os corpos foram enterrados atrás do hospital, em covas rasas. Não há registro com nomes, só números. Funcionários do hospital ainda relatam acontecimentos estranhos nos corredores antigos. Gritos vindo das alas desativadas, portas de ferro que batem sozinhas, mesmo sem vento, e vultos parados nos cantos das salas, onde ninguém deveria estar. Certa vez, durante a troca do turno da noite, um enfermeiro relatou ter ouvido passos atrás dele por todo o corredor escuro. Ao se virar, viu uma mulher de camisola branca, com a cabeça encostada no ombro. O rosto dela estava virado ao contrário. Ele largou o emprego naquela mesma semana. Visitantes dizem que em dias de chuva, as paredes do bloco 3 escorrem água avermelhada, mesmo sem vazamento algum. Um padre que foi chamado para abençoar o lugar disse ter sentido um peso insuportável ao entrar no refeitório desativado, como se alguém me pressionasse o peito e dissesse que ali ninguém foi perdoado. O Colônia Santana ainda funciona parcialmente como centro de reabilitação, mas há setores que foram fechados com concreto. Alguns dizem que é por segurança estrutural, outros dizem que é para impedir que o que está lá dentro saia. E há um boato que ronda os corredores até hoje. Um dos antigos pacientes ainda está lá, mas ninguém nunca encontrou o corpo. Só a cela trancada, por dentro. O mistério da Casa dos Padres. Escondida entre as colinas de Nova Trento, no interior de Santa Catarina, há uma casa de pedra que o tempo parece ter esquecido. Cercada por mata fechada, com janelas pequenas e teto baixo, ela foi construída por missionários europeus no final do século XIX. Ali viviam 3 padres. Diziam que eram homens reclusos, estudiosos, dedicados à fé. Mas os moradores da região evitavam passar perto da casa, mesmo durante o dia, porque algo naquela construção parecia observar de volta. Entre 1889 e 1894, dezenas de cartas foram enviadas ao bispado da região. Os moradores pediam explicações. Ouviam gritos vindos da casa, luzes à noite, cânticos em latim, seguidos de batidas surdas, como se algo estivesse sendo preso no porão. Mas ninguém veio. E um dia, a casa silenciou de vez. Anos depois, um grupo de jovens explorava a mata quando encontrou a casa completamente abandonada. O altar principal estava virado. Os crucifixos, todos de cabeça para baixo, e nas paredes da capela interna, marcas de unhas arranhando a pedra, como se alguém tivesse tentado sair. No porão, encontraram restos de objetos religiosos e uma cela, com correntes presas à parede. Na cela, marcas de sangue seco. Em 1933, durante reformas feitas por uma ordem religiosa, um diário foi encontrado embaixo de uma das tábuas. Escrito em latim e italiano antigo, ele pertenceu ao último padre da casa. A casa está em ruínas. A igreja nunca mais se pronunciou sobre o local. Alguns moradores dizem que ouviram cânticos abafados durante a madrugada, vindos da mata. Outros juram ter visto um homem de batina, sozinho, parado ao lado da cruz caída no jardim seco. Mas o mais comum entre os relatos recentes são vozes que chamam, bem baixinho, quem se aproxima da porta principal. Volta para dentro. A missa ainda não acabou. Santa Catarina guarda mais do que paisagens deslumbrantes e cidades históricas. Guarda memórias que não descansam, vultos que se recusam a desaparecer, e ecos de histórias enterradas com pressa demais.
A ponte ainda bate de dentro, o hospital ainda sussurra nomes, e a casa dos padres segue de portas fechadas, mas não vazia. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Qual dessas histórias te arrepiou mais?